Diego, tu mencionou a importância de ouvir o mercado, né? Ouvir o cliente. E hoje, com o produto já mega validado, vocês já estão em outro patamar, vocês ainda têm técnicas e isso é sistemático, essa escuta do cliente, do mercado. Como é que vocês têm feito? E a curiosidade é como é que faz isso na prática ainda para manter esse alinhamento? Uma ótima pergunta, né? Como manter uma empresa escutando o cliente quando tem 500 colaboradores, Sim, né? Quando tem quase 100 mil clientes, tipo, né? Já deu certo, vamos dizer assim. Né? Como é que você ainda consegue encontrar o e-mail do Paulo? Quase que essa pergunta. Eu acho que assim, existem diversos aspectos que tem que funcionar para isso acontecer, né, e que geralmente não funcionam muito bem nas empresas, na minha opinião. O primeiro ponto é os decisores organizacionais da empresa, que seja eu como CEO, o Piero como Executive Chairman, a minha diretoria, né, a gente sempre teve um foco muito grande em cliente. Eu vou dar exemplo. Se você... Romualdo? Romualdo. Né? Com certeza. Se você me mandar uma mensagem dizendo que está com um problema na sua conta do Asas pessoal, eu posso meter a mão para resolver, mas eu vou resolver. Eu passo para a pessoa, eu pergunto o que aconteceu, eu vejo, peço para resolver e eu vou te mandar uma mensagem de volta dizendo, mal deu certo? Ou eu digo, vão te ligar daqui a 1 hora. Eu acompanho o caso de qualquer pessoa que eu conheça que dê problema no Asas. Tu entende que isso não parece ser algo natural? Geralmente, quando eu vejo CEOs de startups maiores, de negócios maiores, eles dizem, fala com o teu gerente. Sim. Meio se vira. Né? Ainda mais negócio de escala como o nosso, que eu tenho cliente que... Personal trainer do meu irmão é cliente do Asas. Deu problema, o meu irmão foi ver do mesmo jeito, para ver o que estava acontecendo, para resolver o problema do personal dele. Entende? Que tem 1, 2, 3, 4 cobranças. Que gera muito pouco valor. Esse tempo dele é mais caro do que o que a gente ganhou com ele em 1 ano. Se for contar o salário do Pedro. Mas isso é foco em cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz ter uma cultura que olha para cliente. Então a gente continua formando uma cultura que olha para cliente. E aí, indo mais específico para o lado de dentro, como que isso funciona, eu vou dar alguns exemplos de coisas que acontecem no Asas. Né? A gente tem o nosso time de CX, né? Customer Experience, que é quem atende clientes, via de regra. Essa galera, eles participam, por exemplo, em um grupo, eles têm um formulário que eles preenchem toda vez que um cliente dá uma ideia ou faz uma reclamação, que abre, inclusive, tem um canal do Slack que a gente usa internamente, que estão todas as pessoas de produto dentro, estou eu lá dentro, está o Piero lá dentro, está todos os programadores lá dentro, e abre lá um formulário dizendo, a ideia é essa, o cliente disse tal coisa, isso. E a gente lê. E vai lá e ainda comenta, abre lá o comentário, cita o cara de produto que cuida daquele produto que o cara está reclamando. O cara está reclamando sobre isso aqui, que a gente estava conversando que vale a pena talvez fazer. Então daí a empresa toda está olhando e focando em melhorar produto, resolver problema. Então esse é um dos exemplos, só para entender como que é um recurso bem bobo que a gente começou a fazer faz vários anos atrás e até hoje funciona. Né? Então, eu acho que ouvir o cliente, pensar no cliente, é tudo isso. E, claro, a gente tem um outro detalhe que eu acho que passa super invisível e que eu vejo raríssimas empresas fazerem e que, na minha opinião, é o grande causador da deterioração da experiência de clientes, especialmente para clientes pequenos, de softwares que são vendidos online, né, de autocompra. O que é? Cara, a gente é fanático e paranoico por teste AB com validação científica em tudo que é feito em produto para experiência de usuário. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou o Asas lá em 2013, que eu assumi, quando eu comecei a fazer o primeiro site, depois da primeira versão, a segunda eu já fazia um teste AB, que a metade dos novos clientes viam o teste para validar a proposta de valor do que eu ia estar vendendo. E hoje, tudo que a gente faz que impacta, desde aquela época, tem teste AB. A gente faz milhares de testes ABs. Interessante. Em paralelo, roda 1 dezena, 2 dezenas de testes ABs, sempre está rodando em paralelo no produto todo. E por que isso é importante, né? Respondendo a tua pergunta, o que isso tem a ver com eu conseguir ter o foco no cliente e conseguir resolver? A questão é a seguinte, pensa que eu fiz um software para um semi-alfabetizado, para o Paulo usar. Ele conseguiu usar, certo? E eu vi que eu consegui fazer um monte de pessoas como o Paulo usarem lá no início
lá em 2014, quando lançamos lá o pivôzão. Desde então, não existiu uma modificação que diminuiu a conversão ou que deixou mais difícil. Só melhorou. Porque todas as coisas que a gente fez, e eu já vou dizer para vocês a quantia que a gente erra, é incrível. A gente erra pra caramba. Mas tudo que a gente errou não passou. A gente jogou fora e fez de volta. Ou desistiu de fazer aquilo que a gente estava querendo fazer. Tudo. São 10 anos de ciência aplicada que impede matematicamente que a gente piore a experiência de usuário. Só melhora. Legal. E isso, pensa. Aí eu vou dizer números, né? De 2022 eu não tenho ainda, mas eu sei que em 2021, 52% dos testes deram errado. E pensa, a gente já fazia 8 anos para esse cliente, com gente aprendendo e sabendo fazer para ele. E mesmo assim, a gente errou 52% dos testes. Caracas. O que isso significa? Que eu tinha, se eu seguisse o normal, e assim, é raríssimo, assim, eu desconfio, ouvi falar que o Nubank faz testes como a gente, AB. Mas startups, assim, que eu vejo menores crescendo, eu não vejo ninguém fazendo nesse nível. Não vejo. Eu vejo fazer um ou outro para testar. Mas assim, ser pragmático e não passa nada sem teste, eu não vejo. E penso o seguinte, 52% do que a gente produziu no ano passado teria piorado a conversão, teria piorado o uso, teria feito ficar mais difícil, provavelmente para os clientes mais simples. Verdade. Porque você pode perder a referência, né, no tempo, né? Então a gente nunca piorou. E aí isso faz no longo prazo, isso faz uma diferença gigantesca. No curto prazo, perdoe em francês aqui, é uma merda. No curto prazo. Sim. Por quê? Porque, cara, é muito mais caro e mais demorado, né? Para fazer o teste, demora meses para ter um resultado científico comprovado. Claro, no início a gente era menos cuidadoso cientificamente. Podia ter uma margem de erro maior, a gente aceitava uma margem de erro maior, porque senão ia demorar um ano para testar algo. Então, por mais que eu tenha um 20% de margem de erro no início, cara, já é muito menos do que toda a margem de erro, né? Então, já dava caminhos de quem estava acertando as coisas. E à medida que a gente foi tendo mais quantia de gente acessando e experimentando o produto, a gente foi avançando em a gente ser mais agressivo e não errar, né? Então, isso para mim tem muito a ver com a gente conseguir ter foco em cliente. E aí vai um ponto extra, né? Para fechar. O ego, né? Que via de regra, o que impede a gente ter o foco no cliente? É o ego pelo que a gente está construindo. A gente se apaixona pelo que faz. E é assim, até hoje, todos nós lá que desenvolvemos produto, eu digo nós... É meio que do ser humano, né? É, cara, é difícil. Cara, tu pintou um quadro, alguém dizer que é feio, tu vai ficar bravo. Sim. Não tem. Só que o que acontece? Quem que diz que é feio no Asas? O teste. E ele diz muito que é feio. Não personaliza e... Só que o nosso produteiro sofre. O nosso produteiro sofre. Todo mundo trabalha em produto em Asas sente a dor de o teste. É uma coisa que sim, o teste. Porque todo mundo quer que passe, que dê certo, e trabalhou pra caramba e fez um negócio, validou com o usuário, seguiu todo o processo de X para inclusive testar a interface com o usuário. Pensa, teve todo um trabalho para concluir que aquilo ali vai dar certo. Aí tu faz o teste e dá errado. Que raiva. É frustrante. Só que isso mata o ego. Então a gente a gente é um destruidor de egos de produto, como natureza de fazer testes a bem em tudo. E isso faz a gente ter o foco no cliente muito maior, porque se eu não sou o cara que sabe, quem que sabe é o cliente. Show. Se eu não sou o cara que sabe... Agora, se eu fosse o cara que estou fazendo, todo mundo está vendo que está dando certo, mas na verdade é o marketing que melhorou lá a conversão, é o comercial que melhorou, é um monte de coisa, e eu estou pensando aqui, eu estou ali mascarado, né? Destruindo no produto. Mas não, eu estou destruindo o produto. Cara, com o tempo, cada vez mais, eu ainda fico mais forte para mandar, para dizer que eu sei a coisa, e vou estar destruindo a experiência e foco no no longo cliente. prazo pode... Então, eu tive que explicar tudo isso, porque perceba, é um ecossistema de coisas que faz a gente ter um foco muito, muito, muito grande em cliente. Né? Então, continua, eu diria que talvez até melhorou com o tempo o quanto a gente conseguiu ter foco em cliente, porque daí tem mais gente focada em conseguir fazer bem feito as coisas. No início era mais difícil. Por exemplo, até, sei lá, acho que 5 anos atrás não tinha ninguém em produto. Éramos eu e o Piero que definíamos tudo. Pra entender, e é uma loucura isso, ninguém acredita. Pô, uma startup desse, que já estava nesse tamanho, né? Já estava crescendo tudo isso, já tinha lá, sei lá, 50, 60, 80 pessoas e tá lá o CEO e o VP tocando a batida de produto. Tava a gente lá,
participando. Só que já era desse jeito, tudo com TSAB, tudo com não sei o que, né? Tinha gente para ajudar e tal, e aí nasceu a área de produto que teve que aprender a fazer seguindo o mesmo caminho, né?